compartilhar aqui uma janela com vocês. Essa daqui. Vamos ver se ele sobe. Lindo. Bom, foi. Então vamos lá, gente. Bem-vindos. Hoje a gente vai falar a semana passada, para recordar, né? A gente trabalhou um pouco com as tags de meta-informação, né? Com as tags que estão dentro do head. Hoje a gente vai trabalhar com as tags que vão para dentro do body, tá? Ou seja, as tags que efetivamente colocam coisas na tela, né? Na tela do navegador. Né? Existem 3 tipos de tags. Eu vou colocar aqui. Existem as tags inline, existem as tags do tipo block, e existem as tags do tipo form, né? Isso são apenas tipologias, né? Que significa o seguinte: as tags do tipo inline são as tags que trabalham com o conteúdo que vai aparecer na tela do navegador, que está entremeado no meio do texto. Né? Lembre que o HTML, Hypertext, né? O HT do HTML é Hypertext, hipertexto. Ele é baseado em texto, né? Ele é baseado em um documento de texto. Né? A ideia original desse projeto era de ter textos que ligavam com outros textos. Né? Então você poderia ter um documento escrito, né? Um relatório escrito que poderia conectar com outro relatório, você poderia encontrar aquilo que você precisava nos documentos. A ideia geral do hipertexto vem daí. Então, a parte de conteúdo textual, de você conseguir colocar e manipular, e, enfim, criar conteúdos que vão ser inseridos linearmente dentro do conteúdo textual, né, entrando dentro desse conteúdo textual, é importante para o projeto original do HTML. Né? Então, esses conteúdos que vão sendo colocados junto com o texto, na sequência, linearmente, né? Então, você está escrevendo uma frase e entra alguma coisa no meio daquela frase, né? Uma imagem, um link, né? Isso são o conjunto de tags inline. As tags do tipo block são para criar blocos mesmo, espaços ao longo do navegador. Né? Então você vai ter um conjunto de blocos, né, de conteúdos que você vai colocando, né, no documento. Os blocos todos eles funcionam assim, né? Literalmente são blocos, né, estruturas que você vai alocar ali na tela. E os do tipo form são um caso especial, e era muito importante esse tipo de tag, ainda é, na verdade, né? Eles não deixaram de ser importantes, mas eu vou mostrar para vocês, tinha um papel antigamente que era fundamental para a interação, para você colocar coisas e fazer com que esses documentos interagissem com outros documentos. Hoje há formas mais sofisticadas e melhores de trabalhar com esse tipo de coisa do que usando as tags de form, né? Ainda usamos uma coisa ou outra, mas elas, eu não vou dizer que elas ficaram depreciadas, que elas ficaram inutilizadas, não é isso, elas continuam funcionando, mas usar mesmo a tag form, que é onde você coloca essas informações, começou a ser uma coisa meio sem necessidade mais. Vou explicar isso para vocês assim que eu falar. Mas ainda a gente usa muita coisa das tags de formulário, né? Principalmente os campos de entrada de dados, que são fundamentais para qualquer documento que vai interagir ou que vai receber informação, né? Que o usuário preenche, por exemplo. Então, vamos lá. Das tags inline, né? Quais são as tags inline, né? Então, as tags que a gente utiliza para formatar e para inserir coisas no corpo do texto são basicamente a tag P, que é para você criar
parágrafo. Ah, desculpa, mito. P é block. Mito, errado. Falei bobagem. A tag I, que também é parecida com a tag EN, elas fazem a mesma coisa, né? Elas criam itálico. A diferença entre o I e o EN é que o I é só formatação de texto e o EN, ele é ênfase, é semântico, ele informa que há uma ênfase naquele termo para os mecanismos de busca. Né? A gente tem a tag B, ou strong, que são para gerar um corpo de texto mais grosso, né? Mais espesso, e a tag strong tem um papel semântico de falar que aquilo lá é mais importante no texto, alguma coisa tem mais importância no texto, enquanto que a B é meramente para deixar em negrito, só isso, só uma questão visual. Né? A gente tem a tag BR, que é para pular linha. Né? A gente tem a tag A, talvez a mais importante de todas, não vou dizer que é a mais importante, porque B, todas elas são importantes, mas a tag A, que é para criar marcações e links. Então, você cria marcações, marcas de âncoras, né, que a gente chama de âncoras, no documento, para que você, através de um link, chegue exatamente naquele ponto do documento, ou você cria links para outros documentos. Né? Então, a tag A é de âncora, né, de ancoragem, né, a ideia de navegação. Então, a gente tem, através da tag A, a possibilidade de criar navegações entre os documentos. E o que mais que tinha? E a tag image, para você inserir imagens no seu documento. Então, as tags inline são essas, são só essas. A gente pode pegar qualquer outra tag. Desculpa, tem mais uma. Perdão, já estava falando bobagem. Tem mais uma. A gente pode pegar qualquer tag, qualquer uma delas, e fazer com que o comportamento delas seja de uma tag inline, modificando isso através do CSS. A gente pode modificar uma outra tag, um P, um div, que são block, e fazer com que elas se comportem como uma tag inline. Né? Mas a lógica do documento HTML, do código HTML, é que a gente não fique fazendo esse tipo de modificação, esse tipo de gambiarra, porque cada tag tem o seu papel. Né? E essas tags, o papel delas é de trabalhar com conteúdo corrido, né? Inline, em linha. Né? E a última, que eu havia esquecido, é a tag spam. A tag spam, ela é uma tag genérica. Ela não tem funcionalidade nenhuma, ela não tem papel nenhum. O papel dela é meramente criar uma tag para que alguma determinada coisa no texto ou no conteúdo linear possa receber um ID, um CSS, alguma coisa assim. Então, ela não tem nenhum papel, ela é genérica, ela é uma tag inócua. Né? Ela serve justamente para você utilizar ela de coringa. Tá? Então, vamos ver isso aqui em ação. Tá? Deixa eu colocar aqui um HTML. Então, a tag I, conteúdo em itálico. Tudo que estiver dentro da tag I vai ficar em itálico. Né? Vai ficar oblíquo, termo correto. Né? O termo correto é o corpo oblíquo. E isso, como eu falei para vocês, é um conteúdo inline. Conteúdo inline significa que é inserido ao longo do conteúdo. Conteúdo inline, conteúdo em itálico, conteúdo que não acaba mais. Né? Então, qualquer coisa que você for colocar inline, ela vai ser linearmente colocado ao longo daquilo que você está construindo. Ele não vai ficar abaixo, não vai ficar numa posição lateral. Você pode fazer umas gambiarras com CSS e fazer isso acontecer. Mas a ideia é que as tags do tipo inline sejam tags que vão trabalhar de uma maneira linear ao longo do conteúdo. Na medida que o conteúdo vai aparecendo, vai sendo colocado, elas vão ser inseridas no meio e vão indo linearmente. Né?
A tag BR é para pular linha, né? E não tem barra BR observable, só tem BR. Então, toda vez que a gente quiser pular linha, pular linha. Então, a tag BR serve para a gente pular linha. A gente já viu isso diversas vezes nos exemplos que a gente tem trabalhado. A gente não sentou aqui para falar para isso que serve a tag BR, mas vocês já viram isso acontecer. A tag A serve para criar um link. A tag A serve para, eu não dei BR aqui, ó, eu só dei Enter e não aconteceu nada, ele não pula a linha, né? A tag A serve para criar um link. Esse link que está aqui é um link para lugar nenhum, é um link que a gente chama de, né, cadeia aí, né, o hash, esse caractere de hash, que quando você coloca dessa maneira, ele simplesmente não aponta para lugar nenhum. Porque se você tirar o parâmetro ahref, o que você está criando é apenas uma âncora. Ele não é mais um link. Né? Então, para ele ser um link para um outro documento, ele precisa do parâmetro href. E o parâmetro href serve para quê? Para dizer qual é o documento, para onde que este link irá apontar, né? Para onde que ele vai enviar o navegador. Isso pode ser feito com uma referência absoluta, https://www.globo.com. Então, se eu clicar nesse link, eu vou abrir a página do Globo, da Globo. Né? Então, eu fiz um link direto aqui. Eu fiz um link absoluto para um endereço específico. E, sei lá, poderia ser um documento específico. Então, www.hanoia.com.br /público acho que é público, barra perfil, da profile, card.php. Tá? Então, eu estou apontando para um documento específico. Eu quero um documento que, no caso, é PHP, não é HTML, mas é a mesma coisa. E aí eu vou clicar aqui e ele vai me apontar para esse documento. É público, né? Público. Nem lembro mais os links do meu site. Aqui. Acho que se eu fizer assim, ele vai apontar para o documento certo. Mas enfim, não, também não. Não é .br. Oh, idiota. Errando. Público. Não é público. Público. É isso aí. Você vai abrir um documento específico e não aquilo que o servidor mandar. Então, a URL, né, ela é composta, tem lá no nosso material, vocês devem ter visto já, imagino, o protocolo, o domínio, a pasta e o arquivo. Né? A pasta, na verdade, é isso aqui. Essas duas pastas e o arquivo. E poderiam ter outras coisas, como âncoras, variáveis e outras coisas que a gente pode colocar aqui na URL. Né? Variável 1, igual a XPTO, var2, igual a XPTO2, né? E, eventualmente, até uma âncora específica, ponto específico. Então, alguma coisa assim. Então, a URL ela é composta de uma série de pequenos elementos aí. Né? Agora, eu poderia apontar, em vez de um documento absoluto, eu poderia apontar para um documento relativo. O que significa isso? Um documento que está na mesma pasta. Então, se eu colocasse aqui na mesma pasta .html, esse link apontaria para um documento chamado na mesma pasta .html, que está na mesma pasta deste documento aqui em cima, desse cara aqui. Então, a pasta desse documento é observable.com, a pasta é o /d. Certo?
na verdade, isso aqui também é uma pasta, né? Então, barra D, barra 202 F4 8, blá, blá, blá. Esta é a pasta. Se houvesse um documento dentro desta pasta no servidor chamado na mesma pasta.html, ele abriria esse documento. Ele vai dar, se eu rodar isso aqui, ele vai dar um not found, né? Ele vai dar um erro. Ou aqui, ó, não existe, porque não existe esse documento. Mas ele procurou um documento na mesma pasta. Na verdade, aqui, ó, barra D. O nome da pasta é barra D mesmo. Então, esse documento deveria estar nesta mesma pasta. Se eu quisesse que o documento tivesse numa pasta anterior a esta, seria ponto, ponto, barra, né, eu vou colocar aqui, né? Na pasta anterior, ponto .html. Então, ele desceria uma pasta e procuraria ali um documento chamado na pasta anterior.html, né? Então, ele desceria aqui do barra D e viria para a raiz do servidor e buscaria um documento com esse nome, né? Ou, por exemplo, se eu tivesse uma pasta dentro desta, chamado, sei lá, imagens, e eu quisesse abrir outros documentos, e aí eu quisesse abrir um documento HTML dentro da pasta outros documentos, está dentro da pasta D. Então seria ponto barra D barra outros documentos barra na pasta dentro .html. Esse que seria o nome do documento. Isso aqui, na verdade, poderia ser substituído por simplesmente ponto barra outros documentos, ou também outros documentos barra. O ponto barra, ele é obrigatório dependendo do sistema operacional do servidor. Se ele for um sistema, talvez Linux, provavelmente, né, ele vai pedir que você coloque isso daqui. Se for um servidor Windows, isso daqui já basta. Então, para garantir, né, que a gente às vezes sabe qual é o servidor, às vezes não sabe, e às vezes a gente muda uma coisa, um documento, um site, de um servidor para outro, então é sempre bom colocar o ponto barra. Então, isso daqui é tudo nomenclatura de arquivo do sistema operacional, sistema de armazenamento dos arquivos do sistema operacional, o relativo, né? Então, dependendo do sistema operacional, você vai ter que usar a maneira com que esse sistema se referencia a arquivos de maneira relativa. Todos eles são, de uma certa maneira, muito próximos, então a gente não tem que se preocupar muito, é uma convenção geral, né? É que às vezes algumas pessoas acabam se utilizando de alguns recursos do próprio sistema operacional e esses recursos às vezes não estão disponíveis em todos eles, né? Mas não é uma coisa tão comum assim. Casos muito isolados, tá? No geral, a gente simplesmente faz esse tipo de marcação, que é a marcação que se usa mesmo para referência de documentos, de arquivos, na árvore de diretórios, e você pode fazer uma referência relativa. Para que serve isso, principalmente? Quando você está construindo um site, se você está construindo um documento só, gente, você não tem que se preocupar com muita coisa. Agora, quando você está construindo um site que tenha 100 páginas diferentes, você vai ter que ter uma estrutura para isso, né? Você vai ter que ter uma lógica para isso funcionar, né? Para que os teus links apontem para o lugar certo, tá? Então, você tem que organizar as pastas, né? Colocar os documentos nas pastas certas, fazer com que eles apontem para essas pastas, né? E pensar como é que você vai fazer isso ao longo do teu site. Tá? Mas, enfim, outra propriedade importante da tag A é a target. A propriedade target diz para onde que a gente tem o que o navegador, aonde que o navegador vai abrir esse documento, né? Ele vai abrir esse documento na mesma página que você está trabalhando, em cima dela, ou ele vai abrir uma nova aba no navegador para abrir esse documento. Então, vamos lá. Quando eu coloco aqui, eu vou colocar, por exemplo, Global Profissional. Target sublinhado blank, essa é a convenção para os navegadores.
significa que esse documento tem que ser aberto em uma nova aba. Então, eu vou clicar aqui com o meu botão da esquerda do mouse. Mesmo clicando com o botão da esquerda do mouse, ele vai abrir o documento numa aba nova. Por quê? Porque este link possui a propriedade target como blank, branco, em branco. Se eu colocasse aqui sem selfie, desculpa, não é sem, selfie, eu vou forçar que este link seja aberto nesta mesma aba. Então, ele abriria aqui na célula, né? Ele vai tentar abrir na célula aqui do observable, né? Que não vai deixar, o observable não vai permitir, mas no seu site, fora do observable, vai funcionar. Ele vai sair da página que você está e ir para a página nova que você está apontando ali. E se você não indicar nada, ele vai usar o parâmetro default do navegador, né? Então, o seu navegador vai se comportar ali como, ó, deu um erro complicado, como tiver definido, né? Que geralmente é na mesma página. Você abre o link em cima do mesmo documento. Isso aqui também é importante, gente, porque a gente pode dar nomes. Não é muito mais usado isso, mas isso já existiu. Que são os frames do HTML. O HTML poderia ter vários frames, vários espaços para carregar outros HTMLs. Isso foi criado há muito tempo atrás, isso não é mais utilizado, né? Ninguém mais usa isso. É uma estrutura meio que não funciona direito, né? Então você poderia dizer que você quer abrir um determinado documento em um determinado frame. Então você dava nomes a esses frames e você falava assim, ó, centro, tinha um frame chamado centro. Então quando eu apertar nesse link eu quero que esta página seja aberta dentro do frame chamado centro. Isso não se usa mais. Ninguém mais usa frames em HTML. É um caos. Então, perdeu um pouco da utilidade. Isso aqui não vai ser muito útil, né? A gente só usa hoje mesmo para falar ou se abre em uma aba nova ou se a gente abre na mesma aba. Tá? É só para isso que serve o target. Mas, no geral, isso é importante, porque, no geral, você não vai querer, né? Principalmente quando você coloca links externos, links fora do teu site, você não vai querer que o usuário saia do teu site e vá parar em outro lugar e não tenha como continuar navegando no seu. Então, você quer abrir o Facebook, ou quer abrir uma outra página, você vai fazer com que ele abra isso em uma outra aba, para garantir que ele esteja permaneça no teu site. Mas, enfim, isso é questão de estratégia de conteúdo, o que você está fazendo no seu site. Isso não é uma necessidade técnica, é só meramente uma questão que pode ser importante, no geral é importante. Tá? Vamos lá. Então, tag A serve para isso. E a tag image, né? A tag image serve para a gente colocar imagens, né? E como é que a gente coloca imagens, né? A gente também pode referenciar uma imagem de maneira relativa ou absoluta. A gente pode dar a URL dessa imagem, ou a gente pode simplesmente colocar ponto barra o nome da imagem. Essa imagem está no meu site na mesma pasta, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui uma imagem. Esse aqui é o endereço dessa imagem, é o endereço absoluto dessa imagem. Essa imagem aqui está nesse endereço aqui no meu navegador, né? E aí, o que eu quero? Eu quero colocar essa imagem aqui no meu documento. Então, é a tag image, src, e o endereço da imagem. Tá? A tag image é uma tag que não tem fechamento, ela não tem barra image, porque ela é uma tag final, ela é um ponto final, ela não tem coisas dentro dela. Né? Aqui, ó, a gente colocou. A gente pode controlar o tamanho dessa imagem através das propriedades width e height. É possível utilizar essas propriedades da tag para definir o tamanho da imagem.
não é mais usual. Não é mais uma coisa que a gente costuma fazer. Porque a gente prefere fazer esse tipo de coisa por CSS. É mais organizado e é mais bem feito, né? Mas é possível, né? Vocês podem ainda, eventualmente, encontrar essas propriedades, width, height, numa tag image. Então, se você colocar aqui 200 e colocar aqui 300, você vai distorcer a imagem, né? Você vai... Aqui não distorceu tanto. O que será que ela... Será que eu escrevi aqui errado? Height? Não, é isso mesmo. Ou é assim? Ah, escrevi errado, height, né? Tá aqui, ó. Vou distorcer a imagem. Se você só der um dos parâmetros, só der, por exemplo, o width, ele vai manter o ratio da imagem correto, né? Se você só der o height, ele também vai manter o aspecto da imagem correto, né? Por algum motivo, ele não está... De novo, será que eu escrevi errado? Escrevi errado. Ele vai manter o aspecto da imagem. Aqui ele não manteve porque tem um limite aqui do tamanho do... Deixa eu colocar aqui 200 para ficar mais claro. Ele mantém aqui o tamanho correto da imagem, o aspecto da imagem, tá? Agora, se você forçar o weight e o height, o width e o height, você vai distorcer se você não colocar a informação correta. E essa informação pode ser dada em pixels ou em porcentagem. Lembrando que porcentagem só vai funcionar no width mesmo. Mas são só essas duas medidas, tá? Para as propriedades de width e height. Talvez o height funcione, deixa eu ver aqui. 20, 50%. Não, não funciona muito bem. Deixa eu ver. O height não vai conseguir pegar a informação porque ele não consegue pegar o tamanho da dimensão vertical, porque ela é variável, né? Então, esse dado aqui a gente não vai conseguir usar em porcentagem. Tá? Então, mas hoje, atualmente falando, a gente prefere utilizar esse tipo de coisa através de CSS e não de propriedade do código HTML, do código da tag image. Tá? Então, provavelmente, no máximo que vocês vão utilizar na tag image vai ser a propriedade src, e aí sim, claro, um class, um style ou um ID, para vocês fazerem as devidas marcações de CSS, né? Ou outras coisas que sejam necessárias em relação a essa imagem. Tá? Mas o dimensionamento da imagem a gente prefere agora usar o CSS. Tá? E o que mais que falta aqui? Spam. E aí, para que serve o spam? O spam não serve para nada, basicamente. Então, eu vou colocar um conteúdo qualquer aqui, BR, pulando uma linha, e aqui eu quero que isso fique em negrito. Vou dar uns BR aqui para a gente conseguir separar bem as coisas. Em barra BR. Bom. Aí, para que serve o spam? Se eu colocar um spam aqui, não vai mudar em absolutamente nada isso. Nada, zero. Se eu colocar um spam aqui dentro, outro, também não vai acontecer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Continua exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu posso colocar um CSS e deixar todo esse conteúdo em negrito. Aí você fala, professor, para isso serve a tag B, para que você está usando isso? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, color red, cor vermelha.
Então fica tudo isso com cor vermelha. O spam serve para esse tipo de coisa, para você fazer modificações específicas no, no texto corrido ou no conteúdo corrido, né? Sem ter que usar outras tags para fazer isso, bold, né? Ou o itálico. Né? Então ela é uma tag genérica. Qualquer coisa que você queira mudar no texto ou no conteúdo, então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó, float right. Vai parar para cá, para a direita, né? O conteúdo. Então, qualquer coisa que você queira mudar nesse parágrafo, nesse texto, nessa coisa, você vai utilizar o spam como uma maneira de fazer as alterações, né? E por aqui, por exemplo, eu poderia fazer a mesma coisa. Style, color, green. E aí fica um verdinho aqui no meio do vermelho. Né? Então o spam serve para isso. Ela é uma tag genérica, não serve para nada especificamente, ela não cumpre nenhuma ação, mas ela te permite que você faça as modificações com CSS e JavaScript, ou o que você precisar, dentro de um texto corrido. Então, basicamente, essas aqui são as tags inline, de corpo corrido. As tags de block. Então, quais são as tags block? As tags block, gente, são muitas também. Vamos lá. A gente falou do spam. O spam é uma tag geral para conteúdo inline, para tags inline. É uma tag inline genérica, geral, de uso geral. A tag div é exatamente a mesma coisa, só que para block. Ou seja, ela não cumpre com função nenhuma. Ela, como todas as tags de block, são para construir um bloco. Mas é um bloco geral, é um bloco genérico. Para que serve? Para a gente simplesmente fazer modificações e organizar aquele bloco do jeito que a gente quiser, sem nenhuma interferência em absolutamente nada. Então, se eu virar aqui e falar div, conteúdo, é um bloco, isso não vai gerar muita mudança. Ó, conteúdo de um bloco. Aqui. Eu posso colocar outro aqui. A única diferença vai ser que ele vai pular linha. Né? Conteúdo de outro bloco. É isso. Por quê? Porque basicamente, gente, basicamente, ó, esses são os blocos em vermelho. Estão vendo? Eu estou colocando uma borda vermelha em todos os blocos. Ó, esses são todos. Ó, a quantidade de blocos que a gente tem aqui. Ó. Tem um bloco grandão, onde vai todos os blocos dentro. Aí tem esse. Então, se vocês repararem, tem um bloco que cerca todo mundo. Né? Um bloco grande. Tá? Então, não tem muita diferença aqui. A diferença é que não é mais corrido. Né? Cada vez que você coloca um bloco, esse bloco vai ocupar todo o espaço que ele tiver disponível aqui, né? E se ele não tiver ocupando todo esse espaço, antes de usar CSS, vou usar o widget igual a 200. Vou até manter aqui o div border 1px solid red. Ó, aqui não vai funcionar. Se eu colocar o widget, ele não vai funcionar. Mas se eu forçar por CSS, vai. Por exemplo, ó, ele ficou menor, 50%. Ou 30%.
Se eu fizer a mesma coisa aqui no de baixo, ele também fica menor. Mas reparem que ele não vai parar aqui. Ele não entra aqui na sequência. Por quê? Porque eles são blocos, eles não são conteúdos em linha. Né? Eles não são conteúdos corridos. Eles são blocos. Então eles são colocados separados. Eu posso forçar essa situação, posso colocar aqui. Posso vir aqui e falar float left. Float é uma propriedade para conteúdos em linha. E aí eu vou forçar um ficar do lado do outro, por exemplo. Né? Mas não era assim que era para a gente usar esses blocos. Né? Eles não são conteúdo em linha. Era mais fácil usar um span para fazer uma coisa dessa. Mas o span não é bloco. Não, você não controla como um bloco. Mas questões aí para vocês arquitetarem como é que vocês vão construir os documentos de vocês. Tá? Enfim, div é uma tag genérica. É uma tag para qualquer coisa. Existem outras tags que não são exatamente genéricas. Elas podem ser utilizadas para qualquer coisa, mas elas não são genéricas. Elas são, no mínimo, semânticas. A tag P, por exemplo, é uma tag de parágrafo. É para você construir parágrafos. E o que é um parágrafo? No HTML, o parágrafo pode conter o que você quiser dentro. Pode conter link, pode conter imagem, pode conter texto, pode conter, inclusive, divs. Você pode colocar aqui uma tag de parágrafo, colocar um determinado conteúdo e colocar um div aqui dentro. Ou outro parágrafo, ou outro bloco, o que você quiser. Você pode colocar o que você bem entender dentro da tag P. Então, ela não é exatamente uma tag. Vamos lá. Style. Melhor colocar aqui no panela. Ela não é uma tag que te imponha que você só vai colocar conteúdo de texto. Não é essa a lógica do próprio HTML. Né? Mas ela tenta dizer, ela tenta formalizar que aquilo é um parágrafo, que é um bloco textual. Aquilo é um bloco de um parágrafo de texto. Né? É para isso que ela serviria, deveria servir, para você organizar parágrafos de texto. Né? Porque o texto é um conteúdo importante. Ela não tem nada de especial, ela não vai produzir nenhum efeito diferente de um div. Vai ser, na prática, a mesma coisa. Né? Mas ela tem um peso semântico. O div não diz nada ao Google. Ó, isso aqui é um div, é só mais um bloco. O P fala, não é só mais um bloco, é um bloco de texto. Tá? Então, isso, para os navegadores, é importante. A mesma coisa vale para as tags H. H1, H2, até H6. As tags H, elas são para títulos e subtítulos. Então, quando a gente vem aqui e fala esse é um título, H1, isso aqui é meramente um bloco, como o parágrafo, como o div. Ah, mas a letra está ficando maior. Porque o CSS está falando para fazer isso. Tá? Existe uma configuração do CSS, vou mostrar aqui para vocês. Já parâmetro default do navegador, define que o H1 tem que ficar desse tamanho. Mas eu posso virar aqui e falar o seguinte, ó, H1, font size, 14 pixels. Aí, ó, o 16 aqui. Acho que aqui é 16. Font, weight, sim. Weight, sim. Não lembro. Normal. Hoje eu estou ruim no inglês. Não, é o contrário. É isso. Ou seja, com a configuração do CSS, isso passa a ser meramente um bloco como qualquer outro. Né? Border, px, solid, edge.
mais um bloco como outro qualquer. Nada além, né? Só que o H1 diz algo importante para os mecanismos de busca. Ele tem um papel semântico, que é, isto é um título. Ou seja, o que está aqui dentro desta tag é super importante para o documento. Ele diz mais ou menos o que é o documento. Ele diz sobre o que é aquele conteúdo, né? Então, o Google e outros mecanismos de busca vão tratar o H1 como uma coisa especial. O mesmo vale para o H2. O H2 é o segundo nível de título. Então, o subtítulo, ele não é tão especial quanto o H1, mas ele é muito mais importante de qualquer P para os mecanismos de busca. E o H3, e o H4, e o H5 e o H6. Ou seja, você tem 6 níveis hierárquicos. Independente do que aparece visualmente, você pode configurar pelo CSS, essas tags falam para o navegador que esses conteúdos têm um papel importante na hierarquia do documento, na hierarquia da informação. Tá? Então a gente tem que usar essas tags com algum cuidado, porque elas vão informar mais coisas do que meramente colocar alguma coisa na tela. Elas vão trazer alguma meta-informação para os navegadores. Então a gente já viu aqui div, a gente já viu aqui p, a gente já viu os Hs, uma 6. O que mais que a gente tem de tag do tipo block? Deixa eu me lembrar aqui. A gente tem a tag pdiv. A gente tem a tag iframe. A tag iframe, essa sim é uma tag que faz uma coisa, né? Tem que ser tomado cuidado, tem que tomar bastante cuidado com ela, porque ela cumpre um papel bem específico. Qual é o papel bem específico da tag iframe? É inserir um documento HTML dentro de outro documento HTML. Aqui. X e o rate height igual a 300. Pronto, vamos ver. Aqui. Então, ó, aqui é o site da Globo. Está dentro do meu site. É para isso que serve o iframe, né? O iframe ele cria esses blocos onde são inseridos dentro desses blocos outro site inteiramente. Agora, o site que vai ser inserido, ele precisa permitir isso. Porque você pode ir lá colocar nas meta-informações, na tag meta, um bloqueio a iframe. Você fala assim, eu não quero que esse site entre dentro de iframes. Esse documento, essa página, não pode ser colocada dentro de um iframe em outro site. Você pode bloquear isso. E aí você não consegue colocar qualquer coisa aqui, porque os próprios sites bloqueiam esse tipo de coisa. Tá? Mas se o site permitir, e a escolha do site permitir ou não, você pode inserir esse conteúdo dentro de um iframe no teu documento, ou em qualquer documento. Então, o iframe é um bloco que tem um papel bem importante. Né? A gente tem outros blocos que são também importantes. Tem uma tag que está em desuso, que é a tag table. A tag table ela tem uma característica muito específica de como ela age e como ela funciona, para criar tabelas. No início, há 20, 30 anos atrás, 30 já? 20, vamos falar em 20. Todos os sites eram construídos dentro de tabelas. A gente criava uma tabela e ia inserindo coisas dentro das células dessa tabela. Né? Quando a gente não tinha CSS direito, quando a gente não tinha muitos recursos, e era muito ruim. Né? Era muito ruim. Tudo muito mal feito por causa disso. Porque a gente tinha uma limitação de criar uma tabela e
tentar colocar os elementos da página dentro dessa tabela, né, para que as coisas funcionassem. Hoje a gente não precisa mais disso para construir um site bonito, bem feito, com imagem, coisa do gênero, então não faz mais nenhum sentido. E, mais especificamente, a gente começa a construir tabelas com muito mais flexibilidade através do CSS. Tá? Mas a tabela ainda pode ser útil para você criar uma tabela, literalmente uma tabela. Então, como é que a gente trabalha com tabelas? Né? As tabelas funcionam mais ou menos assim. Você tem uma tag table. Dentro dessa tag table, você tem as linhas da tabela, que são os HR não, TRs. Os TRs. Para cada linha, você abre e fecha. TD não, TR. TD é que vem dentro. Barra TR. Então, os TRs são as linhas da tabela. E dentro de cada linha, você vai ter as colunas. As colunas são os TDs. Coluna 1, linha 1. Coluna 2, linha 1. Coluna 1, linha 2. Coluna 2, linha 2. E quantas você precisar. Pode ter quantas colunas e quantas linhas você quiser. Aqui, ó. O Observable ele já tem um CSS aqui, que não é default nos navegadores, que é para colocar essa bordazinha no final da linha, da TR. Né? Mas isso é do Observable, tá? No geral não aparece nada, só aparece o conteúdo organizado em células. Tá? Se eu quiser colocar uma terceira coluna aqui, coluna 3, linha 1, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a linha de baixo ela só tem duas, né? Só tem duas colunas. E isso pode começar a dar uma confusão, porque não está batendo a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Se eu quiser adicionar mais uma linha nessa tabela, eu venho aqui e coloco um TR, mais um TR, e eu insiro mais uma linha. Dá para juntar algumas coisas. Então você pode, por exemplo, juntar duas células com CoSpan, igual a 2, por exemplo. Junte duas. Então, na verdade, isso aqui vira uma coisa só. Ou você pode, por exemplo, juntar células verticalmente com o WholeSpan. Vou colocar entre aspas. Aqui, ó. Então, isso daqui e essa que está aqui embaixo viram uma coisa só. Se eu colocar BR, blá blá blá, BR, vira uma linha só, vira uma célula só. Ó, ele vai usar isso aqui tudo como uma célula. Né? Então, esse tipo de coisa pode parecer ok nesse momento, mas quando você começa a ter uma tabela muito complicada, vira um inferno organizar essas coisas de tirar um negócio daqui, colocar um WholeSpan ali, colocar um CoSpan, tirar do outro, vira um caos, porque é uma estrutura muito pouco flexível, né, para que vocês possam colocar os dados. Né? Então a gente só usa isso quando a gente realmente precisa de uma tabela mesmo. Até para fazer tabelas hoje, a gente já prefere fazer isso sem usar a tag table. A gente vai colocar divs e vai organizar esses divs com CSS de uma maneira que eles apareçam como uma tabela. Tá? Mais flexível, mais fácil. Isso aqui é muito confuso. Isso pode gerar inúmeras dificuldades de leitura e de entendimento quando você começa a ter uma tabela muito grande e quando você começa a ter muitos dados exibidos na tabela. Né? Então, por exemplo, só pela leitura aqui,
tá fácil porque ainda é simples, né? Você não sabe direito entender aonde que isso aqui vai parar, né? Ó, isso aqui tem um role span, aonde que ele vai entrar? Começa a ficar uma coisa meio que pelo código você não entende como é que isso aqui vai ser resolvido visualmente, né? Então isso acaba sendo muito ruim. Tá legal? Então a gente evita usar a tag table. Ela ainda acontece muito, mas a gente evita porque existem maneiras mais inteligentes hoje com CSS de você construir uma tabela. Até uma tabela, a gente prefere não usar mais a tag table. Mas ela existe, ela está aí, né? E vocês vão encontrar ainda muito site com table, porque para o desenvolvedor, para o programador, para quem criou o código, naquele momento aquilo parecia ser uma coisa fazer mais sentido, né? Mais organizado. E o que mais? Outra tag também que pode ser bastante útil são as listas, as ULs e OLs, eu acho. OL, como é que era? Deixa eu achar aqui, peraí, que eu nunca lembro. Se é OL, OL e li, é isso. OL e unordered lists e ordered lists. Acho que é OL e UL. O que são essas coisas? Né? Vamos lá. /OL. Isso aqui é para a gente criar listas. Vou colocar aqui no HTML. Aqui não fez nada, só criou um bloco. E daí a gente tem que usar uma tag chamada li para colocar os elementos de cada lista. Elemento 1. Elemento 2. Elemento 3. E por aí vai. Quando a gente tem um UL, ele vai colocar bolinha ou qualquer outro símbolo que você controla com CSS, se você quiser. Ou se você quiser que ele tire isso, você também tem como tirar por CSS. Se você usar o OL, ele vai colocar isso em ordem numérica. Também dá para controlar pelo CSS qual é o tipo de ordem, se é caracteres romanos, se é ABCD, 1, 2, 3 e por aí vai. Né? Esse tipo de coisa dá para controlar. Não é uma coisa muito útil, não me parece uma coisa muito útil, porque às vezes você mesmo vai escrever o que você quer em vez de ficar usando mecanismos automáticos. Tá? Mas existe essa possibilidade. Lembrando sempre que você pode colocar parágrafo aqui dentro, divs, né? Você pode colocar dentro dessas tags o que você quiser, imagens, você pode pegar uma imagem e colocar aqui dentro. Cadê a nossa tag de imagem? Até um iframe, se você quiser, você pode colocar. Você pode virar e colocar um iframe dentro de uma lista. Ó. Tá aqui. Né? Então você pode colocar uma tag dentro de outra e por aí vai. Tá? Sempre bom lembrar desse detalhe. Né? E por fim, acho que mais o último elemento do tipo block é o HR, que é para colocar um separador, uma barra horizontal de separação, que também você vai poder configurar como que você quer que seja isso visualmente, né? Então, por exemplo, border, bottom, 5px, solid, red. Então, vou colocar aqui, ó, texto 1, texto 2. Aqui, né? Aliás, deixa eu colocar aqui border, nome, transparent, e a outra aqui. Não, eu acho que ele está usando, isso aqui é do próprio observable, ele vai forçar. Mas você pode configurar a borda, como que você quer, o espaçamento que você quer que ela dê, tudo para o CSS que a gente vai ver um pouco mais para frente. Margem, bottom,
50px, ó, 50 pixels. Ó, dá mais espaçamento entre uma coisa e outra e por aí vai. De novo, o HR também é uma tag bem depreciada, é uma tag bem... ninguém mais usa, não tem muita utilidade, né? Isso é uma coisa que veio lá do HTML 1.0, 2.0, que estava lá. Então, para manter um pouco a compatibilidade. Por quê? Porque se você quiser fazer uma barra, você tem outros meios de fazer uma barra. Se você quiser fazer uma barra, você pode usar uma borda de um elemento. Então, você colocar essas barras era porque o HTML bem original, o primeiro HTML, era só para texto, link, e a gente separava as coisas com isso daí, né? Com essas linhas. Então, assim, não era uma coisa... não é uma coisa que você usa atualmente. Eu, particularmente, gosto de utilizar o HR como separador de coisas. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um site e eu quero separar um parágrafo de outro, né, para eu conseguir controlar bem a dimensão, o espaço que existe entre um e outro, eu gosto de usar o HR. Eu tiro a barra, eu faço com que a barra desapareça, né, com que essa barrinha aí... Aqui no Observer você não consegue porque ele vai forçar isso, né? Mas eu tiro a barra, eu tiro essa barra do... deixa eu ver aqui, Modern Top. Ele está usando o top, talvez. Não, ele está usando no meio mesmo. Eu tiro essa barra, ela não aparece, e eu uso só ele como um elemento para criar espaços, para distanciar uma coisa de outra. E daí eu defino um espaço, um tamanho padrão para os parágrafos e para as coisas, e eu simplesmente uso esses recursos no meu código. Mas isso é uma maneira que eu poderia fazer com o div, se eu quisesse. Eu não precisava usar um HR, eu poderia usar o div para fazer isso, né? Então não tem muita utilidade, né? Quais são as tags que realmente são profundamente úteis em termos de bloco, né? Os Hs, fundamentalmente, o P, muito pela questão semântica do P, né? O div, né? E o iframe, caso vocês vão colocar alguma coisa de um site aqui dentro, né? Mas é basicamente isso. Basicamente são essas as tags que a gente vai usar para bloco, para definir bloco, né? Eu não consigo me lembrar de outra, né? Deu algum pau aqui, travou meu... Não tem problema, eu abro o documento. Agora não me vem à mente nenhum outro tipo de bloco aí que pode ser útil, né? Vou apagar, criar um novo aqui. Agora vamos aos forms. Os forms também são muito em depreciação, ou seja, a gente não tem mais usado. A gente tem usado pouca coisa. Já mostro aqui para vocês por quê. Mas vamos lá, forms. Então, o que acontece com o form? O form, os formulários, são as maneiras com que a gente tinha para criar interação, originalmente. Como é que funcionava o form? Como é que era o código do form? Então, primeiro, a gente criava um bloco. O próprio form, que na verdade é mais um bloco do que... o form é um bloco, né? A tag form é uma tag de bloco, é uma tag block. Mas ela é uma tag de bloco especial, porque ela é uma tag que cria blocos de formulários. Então, ela entra nessa categoria de forms e não de blocos, né? A tag form, ela cria um espaço, um bloco, que é onde você vai definir um formulário de dados, né? Onde você vai guardar dados, onde você vai lidar com dados, né? E aí você precisava informar para toda tag form pelo menos duas propriedades. A primeira propriedade era a propriedade method. Significa o seguinte: quando você for enviar estes dados para algum lugar, qual método você vai usar? E só tem dois métodos. Ou é o método get, onde ele vai colocar as variáveis na URL, junto na URL, ou é o método post, onde ele vai embutir os dados e as variáveis dentro do próprio protocolo, vai ficar invisível, ninguém vai conseguir enxergar, só o servidor vai conseguir enxergar de fato esses dados.
que é um método super importante quando a gente tem dados sigilosos, como, por exemplo, uma senha. Uma senha, você não vai querer que a senha apareça na tua URL. Você quer que a senha fique invisível, né? Que ninguém consiga ver, né? Ou acessar, só o servidor. Então, você vai usar o método POST. Mas quando você quer que os dados fiquem na URL, por exemplo, para o usuário conseguir guardar aquela página com aqueles dados, né? Você vai usar o método GET. Então, o método, vou usar o GET para vocês verem. E, outra coisa, o servidor, o documento para qual esse formulário envia os dados, ele tem que estar preparado para receber esses dados, né? Não adianta nada eu mandar alguma coisa para uma página que não está preparada para receber exatamente esses dados, vai dar erro. Tá? Então a gente está enviando dados e se espera que esse documento que vai receber esses dados esteja lá pronto para receber os dados. A segunda propriedade é a action. A action é para que lugar você vai mandar esses dados. Então, por exemplo, eu vou mandar para o Google. google.com/search. É a página do Google que realiza pesquisas. Então, eu estou criando um formulário que eu vou permitir que a pessoa, aliás, eu vou colocar aqui um target blank para ele abrir em outra aba, para ele não substituir essa minha aba aqui, né? E basicamente o que eu vou querer? Eu vou querer colocar duas coisas dentro do meu formulário. Primeiro é um campo de preenchimento de dados. Então você vai colocar o que você quer pesquisar. Então eu vou colocar aqui: pesquisa, input, type, text, name e. Então vamos lá. O input também é uma tag que não tem barra input. Tá? É só input, porque ela também é uma tag final. A tag input, ela pode fazer entrada de dados de diversas maneiras, diversas formas. Tá? Então, a opção type informa que tipo de dado que eu estou entrando. Que tipo de dado que você quer que o usuário entre para você. Então, eu estou falando, eu quero que ele me entre texto, só texto. Uma linha de texto. Então, é o tipo text. E em name, você vai colocar o nome da variável, que é a variável que a gente vai enviar, nesse caso, lá para o Google. Então, quando você manda a variável que para esse endereço do Google, ele faz uma pesquisa com as palavras que você colocar ali. Tá? Então, só para vocês verem, tá aqui, ó. Pesquisa em um campo de texto onde você pode colocar o que você quiser aqui. Só que isso aqui não é suficiente. Por quê? Porque eu posso escrever o que eu quiser. Eu não estou acionando essa informação, né? Eu não estou enviando essa informação a lugar nenhum. Como é que a gente faz para enviar isso para algum lugar? Então a gente vem aqui e coloca input, type, submit. E aí eu tenho um botãozinho de enviar. Guilherme Hanóia, enviar. Ele vai me abrir aqui uma página do Google com a pesquisa. Se vocês olharem aqui em cima, google.com/search, aí tem o interrogação, que é o que faz a separação das variáveis da URL. A partir daqui é variável, né? E a variável Q igual Guilherme Hanóia. Tá? Então, o form, ele já me faz isso automaticamente. Ó. Quando eu coloco aqui o action, o campo form, quando você aperta no submit, ele vai pegar todas as variáveis que foram colocadas aqui, todas elas. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, outra coisa, input type text, name,
Desculpem, gente, eu caí aqui. Eu tô com provavelmente um vírus no meu computador, um hijacker, que ele faz isso às vezes. Ele, ele tenta substituir o meu mecanismo de pesquisa toda vez, e aí ele cria essas situações de derrubar minha conexão. É um saco. Eu ainda não consegui achar um jeito de resolver esse problema, né? Mas vamos lá. Eu estava aqui. Ó, eu vou criar aqui então uma outra variável aqui, uma outra informação aqui, um outro input. Ó, pesquisa e outra coisa. Então, a pesquisa eu vou colocar aqui Guilherme Hanoia, né? E aqui eu vou colocar XPTO e vou enviar. O que aconteceu? Para o Google não aconteceu nada. O Google está esperando aqui um Guilherme Hanoia, que foi o que eu enviei com a variável Q. Só que ele adicionou, o meu form adicionou aqui um i comercial, né, que é mais uma variável T igual a XPTO. Então, o que nós temos aqui? Tudo aqui que vocês colocarem de variável dentro deste form, na hora que vocês acionarem a ação do form, né, na hora que vocês clicarem no submit, que aciona essa ação do form, ele vai capturar todas as variáveis e vai passar isso por endereço que vocês indicarem aqui. Então, esse era o mecanismo principal que a gente tinha para possibilitar o envio de variáveis, o envio de dados, né? E a interação entre um documento e outro documento. Outros campos que são importantes aí de... Então, antes de mostrar outras tags, né? Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, input type color. O que é o input type color? É esse padrão aqui, ó, que a gente seleciona uma cor, por exemplo. Tá? Então, quando a gente usa o input type color, a gente controla esse tipo de coisa. Quando a gente coloca input type range, acho que é range, ó, ele me dá uma barra. E aí, para a variável t, porque isso aqui está na variável t, ó, vai o valor de 0 a 100, por exemplo. Tá? Ou, vamos lá, ó, input type password. Tudo que eu escrever, ele vai esconder aqui, ó, não vai deixar eu ver. Mas quando eu passar isso no enviar, como eu estou usando o método get, o que tiver escrito aqui vai aparecer na variável t, tá? Só para vocês entenderem. Então, se eu quiser realmente passar uma senha, eu vou ter que usar o método post. Mas aí o Google não está esperando esse tipo de coisa e não vai funcionar. Tá? Então, o get não, o input type tem vários tipos de informação. Né? Outro tipo de coisa que também que a gente também usa é o text area. Não tem, acho que não tem fechamento no text area. O text area é esse cara aqui, ó. É um campo de texto. Deixa eu dar uns berries aqui, porque eu acho que isso aqui não vai ficar ruim assim. O caps lock ligado. Aqui, ó. O text area é isso daqui. Aliás, deixa eu dar vários aqui para ver se ajuda um pouco. Olha que estranho. Ó, o text area é esse negócio aqui que a gente pode... Isso aqui não deveria estar aparecendo não, tá? Ele está aparecendo com algum problema. É onde você pode escrever texto. Escrever um texto. Né? Isso é o text area. Outros que são importantes, né? Outro que é bastante... outra coisa que eu não mostrei aqui, eu acho. Radius. Isso é legal também. Ou será que não tem? Input type radius, cadê? Tá, nós. Fiz alguma coisa errada. Não tem o radius? Acho que era radio. Radio. Esse. Aqui, ó. Que é pra gente marcar coisas aqui, ó. Teste. PR.
onde a gente pode marcar uma opção. Também tem o check. Check. Não, não é check. Deixa eu ver como é que era. Input type. Check. Como que era? Ai, que saco. Desculpa, gente. É que de novo, o meu navegador foi roubado pelo vírusinho. Checkbox. Né? Isso tudo é entrada de dados. Que você pode ter múltiplo. E aí você tem também o select. O select também é bem importante. Select, name, k, drop, sei lá, como faz. A select, option, PTO, ABC. Aí você tem um campo aqui de seleção, né? Vou colocar vários aqui. Pode escolher. E na verdade o option você tem que colocar uma opção que eu acho que é value 0, value 5. Nossa, gente, que coisa chata. Né? A gente pode colocar aqui os valores, que são os valores que vão ser passados quando a gente seleciona. Então, quando você envia, ele vai passar a variável j com o valor 7, por exemplo. Tá? Então, é assim que funcionam esses campos de entrada, por assim dizer, né? esses padrões de entrada. Agora, o form, né? Toda essa ferramenta aqui, ela está em desuso. Por que ela está em desuso? Porque hoje a gente tem mecanismos mais sofisticados com a programação para trabalhar com isso. Então, vamos lá. Eu não sei se o Observer vai me bloquear aqui, porque eu não sei se ele vai aceitar esse tipo de coisa que eu vou fazer. Mas vamos lá. Eu vou criar aqui um div. Ou vou colocar só um input. Text. ID igual a XPTO. Vou colocar como HTML. Aqui. Né? Então eu tenho aqui um input fora de form, fora de tudo. Não tem nada aí. Né? Aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou criar um JavaScript que vai falar o seguinte. Isso não faz parte da nossa disciplina, né? Mas vai ser aqui captura e envia igual a function id document id e value. Aliás, cá. Então, ou melhor, id 2. Document id 2 inner HTML igual a pronto, melhor que isso. Aí eu vou ter um negócio aqui, ó, div id igual a xpto2. Não sei se o Observer vai me bloquear esse negócio aqui, porque eu estou fazendo uma coisa meio hack aqui. A href
JavaScript, captura e envia, XPTO, XPTO 2. Testando. Vou ver, não sei se ele vai me deixar rodar esse tipo de coisa. Guilherme. Não, ele não vai me permitir. Mas basicamente esse código aqui pegaria o conteúdo desse input e jogaria para esse div que está aqui, para dentro desse div. É que o Observable não me permite fazer esse tipo de manipulação, né? Porque tudo para ele é tudo fixo. Tá? Mas, por exemplo, eu poderia, com um código parecido, pegar o conteúdo desse input e enviar para uma outra página, né? Enviar para o Google, enviar para outro site, né? Mudar o endereço. Então seria window.location igual a https www.google.com/search é igual mais o valor de k. Né? Então isso faria com que o navegador, a princípio, pegasse o valor do ID, do que está aqui dentro, e abrisse uma nova janela. Mas ele também não vai me permitir fazer esse tipo de coisa, porque isso, manipular as coisas, os HTMLs dentro dele, ele não vai me deixar com o JavaScript. Né? Mas isso aqui funcionaria, gente, esse código que eu estou mostrando aqui para vocês, funcionaria exatamente como o form faz, só que com muito mais flexibilidade. Eu posso acionar isso a partir de um link, de um href. Eu não preciso ter um submit dentro do form para enviar alguma coisa. Né? Então, isso dá mais flexibilidade para você fazer o site do jeito que você quer. Enquanto que você usar o form, vai te prender aqueles padrõezinhos que tem lá dentro de entrada, de botão e de coisas do gênero. Né? Então, já há muito tempo, né, que a gente não usa muito mais o form, a tag form especificamente. A gente usa até os inputs e os selects e essas coisas, né? Esses ainda continuam sendo úteis, mas a gente prefere construir o envio e a manipulação desses dados diretamente com programação JavaScript, que vai dar muito mais facilidade e flexibilidade para o nosso código, para o nosso documento, para a nossa página. Né? Então, caiu em desuso. Né? Caiu um pouco em desuso essas tags, que são muito antigas e que elas existem lá desde o HTML 4.0, de 20 e poucos anos atrás, 30, quase 30 anos atrás, para que tem que ter compatibilidade, tem que continuar funcionando, né? Só que a gente não faz mais tanto uso delas. É importante conhecer, vocês têm que saber que isso existe, né? Vocês têm que saber que se vocês pegarem um código com um negócio desse, para que isso serve, né? Mas hoje a gente vai usar muito mais os inputs da vida, né? Do que de fato ficar trabalhando com essas tags, né? Até o text area a gente usa bastante, né? Porque ele permite que você coloque conteúdo num campo de texto. Os inputs a gente usa bastante, mas, por exemplo, o submit ninguém usa mais, né? Esse tipo de coisa não vai ser mais utilizado. Isso tudo vai ser construído por programação JavaScript mesmo, tá bom? Assim, acho que de uma maneira geral é só o input e o text area, e o select e o option, né? São essas entradas de dados. Só isso, dos forms. O resto a gente não vai usar. Enfim, não são muitas tags. Mas, professor, só existem essas tags? Não, existem muitas outras. Muitas outras. Né? Então, vamos lá. Tinha uma tag list aqui. Ó a quantidade de tags que existem. Tudo bem, o doctype a gente já viu. Esse aqui é comentário. O A a gente conhece. O que é a BBR? Nunca usei na minha vida. O que é acrônimo? Nem suportado em HTML5. O que é address?
Para que serve? Para definir endereço de contato. Né? Applet, pelo amor de Deus, isso aqui do tempo do Onça, para rodar Java. Java, não é JavaScript, Java, dentro do navegador. Não rola mais. Área é para definir uma área dentro de uma imagem, um espaço da imagem para alguma coisa. Article é como um parágrafo. Né? Você pode ter um artigo inteiro, só para dizer que é um artigo, e não um parágrafo. Pode ter certa utilidade, mas raramente a gente usa. Né? Aside, nunca usei isso na minha vida. Áudio, o áudio pode ser legal. Áudio e vídeo são tags para a gente colocar blocos de conteúdo em vídeo ou em áudio. Né? O navegador ele já tem umas coisas prontas para isso. Você só coloca o arquivo e ele já cria toda a ferramenta para você dar play, pause e toda aquela coisa. Então já tem uma tag pronta para isso. E multimídia. É do HTML5, inclusive, se não me falha a memória. Só HTML5 faz isso. É interessante, faz uma coisa específica. Mas não é legal porque você fica preso ao formato padrão do navegador. Você não tem como customizar nada. Então a gente evita usar isso e usa algumas coisas já com mais flexibilidade com programação. Mas para quem não quer programar, quer ter um negócio pronto ali rapidinho, pode ser bom. O B a gente viu. O Base é para você especificar uma base, um diretório base para tudo que você está apontando. Um negócio que ninguém usa. Né? Isso aqui não existe mais, não usa mais. BDI, nunca vi isso daqui, não faço nem ideia para que serve. BDO, nunca usei. Big, já não existe mais. Block quote, é para você falar que você está fazendo uma citação dentro do parágrafo, que não é uma citação. Pode ter um papel aí, talvez, semântico, né? Mas dificilmente vai usar. Bom, body é básico, que está no todo documento. BR, a gente viu. Button, criar um botão. Você vai usar um link, você não vai usar um botão. Se quiser, você cria no href, você cria um botão, um desenho de um botão. Você não vai usar uma tag de botão. Canvas, tá? O Canvas eu não falei, nem o Canvas nem o SVG. Tá? Canvas e o SVG são tags importantes. O Canvas ele vai criar um bloco, um espaço, um contexto gráfico para, através de programação, você desenhar alguma coisa no formato bitmap. Uma imagem, desenhar uma imagem, você desenhar com programação. E o SVG vai criar um espaço, um bloco, para uma imagem vetorial em SVG. Então você pode carregar uma imagem externa em SVG, ou você pode construir a imagem na própria tag SVG. Tá? Então é para isso que serve tanto o Canvas quanto o SVG. Eles se comportam, na verdade, como uma tag inline, porque eles são que nem a tag image, né? Apesar de eles serem um bloco, que a imagem é um bloco, né? Mas é um bloco que pode entrar no meio do conteúdo qualquer. Tá? Então, tanto Canvas quanto SVG são coisas que a gente pode até usar, né? Nos documentos. Que eu não falei, mas são úteis. Caption, para dizer que é uma legenda, também só tem um papel semântico, não tem, né? Center não existe mais. Site, para definir título de um trabalho. Só Deus sabe para que serve isso. Code, que é para dizer que aquele parágrafo é um parágrafo de código. Eu tô colocando um texto aqui, um texto é um código em C. Não é que ele vai funcionar, é só para dizer que aquilo é um código. Né? Em vez de você usar um parágrafo comum, um parágrafo específico só para códigos. Não tem utilidade nenhuma. E por aí vai, tá vendo? Olha a quantidade de tags que a gente tem. Né? Olha os frames, ó. Não existem mais. Ninguém mais usa o tal do frame. Tá? Nem funciona mais no HTML5. Enfim, um monte de coisas aqui, gente, que a gente não vai usar. Simplesmente não vai usar. Tá vendo? O nav pode até ser. Ó, o nav é um bloco para dizer que aquele bloco é o bloco de navegação principal do seu site. Está criando um site e o teu site geralmente vai ter uma navegação, vai ter um espaço ali que são os links de navegação. Então a gente usa às vezes o nav para indicar para os mecanismos de busca que aquele bloco é só navegação, que não tem conteúdo, é só os links para você navegar no site. Isso pode ser útil para o próprio mecanismo de busca entender como é que ele faz para
encontrar todas as suas páginas. Mas é meramente isso, é um bloco onde você vai concentrar no teu site a navegação. Poderia ser um div, mas o nav ele vai ter uma função semântica. Né? Que mais? OL a gente viu, né? Option, que vai dentro do select. Enfim. Bom, o resto aí, utilidade disso, nenhuma. Tá? Ou seja, parece que a gente tem um monte de coisa no HTML, mas o que a gente precisa mesmo para construir coisas é basicamente isso que a gente viu hoje na aula. Mais nada. Nada além disso. Essas são basicamente todas as tags que vocês vão, de fato, utilizar. Tá? Não são muitas. Mas eu preciso decorar? Não, não precisa decorar. Realmente não precisa decorar. Algumas vocês vão usar muito pouco, como eu falei, do table. Table vocês vão usar muito pouco. Né? Hoje, principalmente. Form, a tag form, vocês vão usar muito pouco. Né? Se usarem. Né? Então, no final, a gente vai usar muito div, a gente vai usar muito spam, a gente vai usar a o tempo inteiro, a gente vai usar image o tempo inteiro, né? A gente vai usar os Hs. É isso que a gente vai usar para construir o nosso código HTML. E meramente isso. E para que serve o HTML? Então, no final das contas, como é que a gente usa o código HTML? O que de fato a gente constrói no código HTML? Para vocês construírem um layout, e a gente vai começar a ver isso na aula que vem, né? A gente constrói blocos de conteúdo. É isso que a gente faz. Como esses blocos de conteúdo vão ficar visualmente na tela, é outra questão, depende do CSS. Mas basicamente o meu código HTML vai ser o seguinte. Peraí, deixa eu apagar aqui. Ele, idealmente, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser alguma coisa assim, ó. Div, por exemplo. Ou melhor, já falei do Neve, né? Neve. Aqui eu vou colocar conteúdo da navegação. Eu vou colocar aqui, ó. Div, conteúdo textual do site. Div, rodapé do site. Aí eu posso vir e colocar aqui, ó. Div, navegação lateral. E aí, aqui só vão aparecer esses textos, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou virar e falar o seguinte, ó. href, link 1, link 2, link 3 e link 4. Por exemplo. Ficou assim. São só os links. Bom, então é o seguinte. Aqui a gente vai... É só para a aula que vem, você não precisa se preocupar com isso agora. Nave, widget, 100%, height, 40 px, background, color, red, color, white, por exemplo, text, align, right. Ok. Nave, A. Text, underline, nome, font, weight, border, border, UPX, solid, white. Color, white, text, align, center, não sei se isso existe, se vai funcionar. Sim. Widget, 150 px, line, height,
25px, font size, acho que é font size, 20px, e margem top, 10px, margem left, 10px, padding, 3px. Por que ele não está me tirando aqui, ó? Margem top. Tô saindo. Estranho. Não, não está me dando essa opção. Enfim, depois eu tenho que descobrir por quê. Ah, talvez no neve. Padding, top, 15px. Color, ele não deixou, vou colocar aqui, importa. Tá. Padding, 10. Poderia. Tá aí. E aqui, por exemplo, falo neve A, background, color white, color white. Oh. Aí. Então a gente vai modelando. Vou melhorar aqui, ó. Vou aqui. Adding right. 10px. Aí. Para não ficar grudado. A gente vai modelando o nosso site, formato das coisas, com o CSS. Então eu venho aqui e falo o seguinte. Class. Ah, eu vou colocar um conteúdo aqui no canto e um conteúdo central. Tá. Se eu tentar fazer isso aqui, vai ficar uma coisa meio difícil. Então eu vou vir aqui e fazer o seguinte. Div, class, miolo. Vou colocar tanto a navegação lateral, quanto o conteúdo textual do site na parte central, um paralelo ao outro. Aí eu venho aqui e faço o seguinte. Miolo, display, grid, grid, template, columns, 200px, 1fr. Aqui, ó. Ele vai colocar em paralelo as coisas. Né? Aí eu venho, por exemplo, aqui, grid, template, columns, 400px, por exemplo. E aí ele me dá um espaço. Aí eu venho aqui no rodapé, coloco e por aí vai. Ou seja, a gente vai modelando a cara, o visual das coisas com o CSS. O HTML, ele basicamente vai colocar as informações que tem que aparecer, mas não como elas têm que aparecer. Obviamente que tem um como envolvido, porque a estrutura que você define aqui, ela vai ser determinante para como as coisas vão estar colocadas ali. Então, se eu colocar o conteúdo da navegação lateral fora dessa outra estrutura, eu vou embananar tudo aqui, certo? Então, existe uma hierarquia de blocos, de conteúdos e de estruturas dentro do HTML, né, que você define, dentro do teu documento, que você define com o HTML. Então, essa hierarquia, essa estrutura, você define com o HTML. E os conteúdos, né? Os conteúdos que tem que estar lá. Imagens, textos, né? O que for. Mas a cara, o visual disso daí, dessa hierarquia, dessa estrutura, é tudo feito através do CSS.
e não do HTML. Tá legal? Tudo bem? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Perguntas? Diga, Larissa. Quanto à atividade mesmo para a semana que vem, se tem um critério lá de correção para a gente comentar o que a gente fez, né? No caso, a gente vai comentar só a parte de qual alternativa a gente escolheu para executar e explicar como a gente fez ela. Explica nos comentários por que você fez aquilo. Por que você escolheu aquela tag? Por que você colocou uma propriedade? O que você tentou fazer e não conseguiu? Porque se você não conseguir, não tem problema. Tá? Mas o que você tentou fazer e não deu certo? Então, coloca nos comentários. Diga. As partes que são convencionadas, a gente não vai explicar, né? Explica o teu raciocínio. O que tem que estar na tua documentação é para você. Por quê? Porque daqui a 3 meses, você não vai lembrar o que você fez, ou por que você fez aquilo. Então, a tua documentação, ela tem que conter aquilo que para você é importante entender. Entendeu? Lógico. A gente documenta para a gente mesmo. Você não está documentando para mim. Você está documentando para você. E por mais simples que pareça, eu só estou criando aqui um negócio aqui, não preciso nem explicar. Só que depois de um tempo, você não vai entender mais nada por que você fez aquilo. Por que eu fiz isso e não fiz outra coisa? Não vai saber. Então, o documentário documenta o teu raciocínio. Estou tentando construir isso daqui, dessa maneira, através da tag tal, da ferramenta tal, por causa disso. Entendeu? É isso que você vai tentar colocar, você vai colocar na tua documentação. É o que você está tentando fazer, o teu raciocínio, como é que está funcionando. Não é para mim, é para você depois pegar isso. Lembre que os exercícios são cumulativos, tá? Vocês vão fazer o primeiro. O que vocês usarem no primeiro, vocês vão usar para fazer o segundo e se construir em cima daquilo. E depois vocês vão pegar o primeiro e o segundo para fazer o terceiro. Então, ou seja, se você documentar o teu raciocínio, vai ficar mais fácil para você entender como é que você vai articular as coisas. Se você não documentar, você vai ter que retomar tudo que você fez, por que você fez, para seguir adiante. Entendeu? Aí, então, documenta para você. No caso, a gente vai fazer, no caso, esse primeiro exercício é uma coisa estrutural. Aí a gente precisa colocar algum tipo de conteúdo? Não. Você vai ver que não tem conteúdo para fazer. Vocês só vão montar uma estrutura e tentar posicionar essa estrutura de uma determinada forma. O primeiro exercício é para vocês colocarem um bloco centralizado com um tamanho específico dentro do teu documento. Só isso. É fácil? Muito. Mas para quem nunca viu, é fácil? Não. Eu também estava tentando fazer, aí fiquei com esse da documentação e da conteúdo. Não precisa de conteúdo nenhum. Você não precisa colocar nenhuma informação. Se quiser colocar para facilitar a tua vida, para você entender como é que está funcionando, não tem problema. Mas não é conteúdo. A gente só está tentando, nesse momento, posicionar alguma coisa na tela. E vejam, vocês já devem ter entrado no CSS no material. Vocês já devem ter visto alguma coisa no CSS no material. Mas a gente só vai começar a trabalhar com CSS a partir da semana que vem. Ainda que vocês tenham visto já eu colocando algumas coisas de CSS no código, né? A gente só não detalhou e não começou a explicar isso direito. Então, é muito mais um trabalho de tentar entender como é que faz e o que vocês conseguem fazer ou não conseguem fazer. Entendeu? Agora, dá para fazer com HTML? Dá para fazer com HTML sem o CSS. Vocês têm propriedades nas tags HTML que são, por exemplo, div, width, por exemplo, 50%. Assim. A gente não usa mais, a gente prefere fazer isso com HTML, tá? Com CSS. Né? Border 1. Vou colocar qualquer conteúdo aqui, barra de eixo. Devia ter aparecido uma borda aqui. Eu acho que a propriedade já nem funciona mais aqui. Mas, enfim. Será que não tem border no HTML? Deixa eu ver aqui. HTML, border, property. Deveria ter ainda. Não, ele só está usando agora o HTML5, só está usando borda com CSS. Tudo bem. Né? Então, você tem um bloco, mas esse bloco está com 50% de tamanho. Né? Se eu colocar aqui uma borda com CSS,
Não está nem mais aceitando o IDIT. Olha que safado. Né? Deveria aceitar as porcentagens. Não, ele tá. Eu acho que isso daqui é do... Quem deve estar bloqueando isso daqui no HTML deve ser o próprio observable. Né? Mas, enfim, vai exigir um pouquinho de vocês esse exercício, duas coisas, né? Vocês começarem a fuçar. Ele é bem simples, mas eu sei que para quem nunca fez, é um desafio, né? É vocês começarem a fuçar um pouquinho de como fazer algumas coisas acontecerem, porque isso é importante para a programação, de maneira geral, né? E vocês vão ter que entender dois elementos. Como é que vocês dimensionam algum elemento HTML, como é que vocês definem a dimensão desse elemento na tela, e como é que vocês vão garantir que ele fique no centro. Tem várias maneiras de fazer isso, inúmeras maneiras de fazer isso. Você pode trabalhar com as margens, você pode tentar posicionar ele de uma maneira fixa, você pode fazer um cálculo e programar. Tem possibilidades tremendas de você fazer um negócio desse. Tem algumas que são mais simples, algumas que são muito mais complicadas, né? Então aí cabe a vocês, nesse momento, começar a fazer o quê? Pesquisar. Pesquisar as propriedades, pesquisar as possibilidades, observar outros códigos, ler os outros códigos, entender como é que esses códigos são usados, como são feitos, para vocês conseguirem se virar sozinhos, porque é isso que é aprender programação. É você começar a se virar sozinho, né? Você nunca sabe, de fato, quando você está programando, como é que é a resposta certa ou como é que é a resposta errada para uma situação, para um problema. A gente não sabe, nunca sabe. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma pesquisa para entender qual é o melhor caminho para resolver aquele nosso problema. Porque ninguém tem as coisas na cabeça, ninguém tem as coisas de cor. Isso que a gente vai fazer no primeiro exercício é até muito simples. Vocês vão até decorar e vão entender e vão saber isso na ponta da língua no futuro. Mas tem uma série de coisas que vocês vão precisar no HTML que vocês não vão lembrar. Né? Eu, por exemplo, não lembrava como é que fazia o checkbox no input. Para mim era só check, não era checkbox. Eu não lembrava da propriedade, eu não lembrava do registro. Qual é? Tem que procurar. Tem que procurar e dar uma olhada. Você não faz isso há 25 ou 30 anos da tua vida? Eu faço há 30 anos da minha vida, mas eu não lembro de cor quais são as propriedades. Toda vez que eu preciso construir isso daí, eu tenho que pesquisar para entender como é que eu faço. Né? O que eu preciso colocar ali para fazer e quais são as opções. Né? Então, toda a programação ela depende profundamente de pesquisa, né? O tempo inteiro. Quando eu era jovem, né, e não tinha internet, como é que a gente programava? A gente programava com uma pilha de livro do nosso lado. Tinha uma pilha de livro. Por quê? Toda vez que você precisava fazer alguma coisa e você não sabia como fazer, não tinha internet para consultar, você tinha que abrir um livro da linguagem de programação, procurar no livro a informação que você precisava para saber o que você tinha que fazer e como resolver o problema. Né? Então, antes da internet, a gente dependia de alguns livros, uns 5, 10 livros em cima da mesa, para que a gente pudesse fazer uma consulta, uma pesquisa em como que a gente tinha que colocar aquela instrução para aquilo funcionar exatamente do jeito que a gente precisava. Era muito mais difícil, posso garantir para vocês. Hoje em dia, tá na ponta do dedo. Você vai lá no Google, né, vai lá no Stack Overflow, vai lá no W3 Schools e pesquisa como é que você faz para construir tal coisa. E você acha com uma certa facilidade. Né? Os elementos, as propriedades. Então aí, agora o momento é o momento de vocês exercitarem, de vocês tentarem construir por conta própria as coisas. E claro, as coisas vão ficar mais fáceis na medida que vocês forem entendendo, junto comigo nas próximas aulas, o CSS. Como é que o CSS funciona e como é que o CSS tem que ser utilizado para garantir certos resultados. A gente vai começar a ver isso na próxima aula. Né? Mas o começo é assim mesmo. O começo é uma briga, bater a cabeça na porta até conseguir fazer que as coisas funcionem, ainda que de maneira tortuosa. Tá? E aos pouquinhos vocês vão ver que as coisas vão simplificar e vocês vão assim, nossa, mas por que eu fiz dessa maneira? Tinha um jeito tão mais simples. Mas você não sabia. Você ainda não sabia que existia um jeito mais simples. Que é a forma com que toda a linguagem de programação e todo aprendizado de programação vai funcionar. Você vai fazer a coisa de uma maneira extremamente difícil, extremamente tortuosa, porque você não conhecia a maneira mais simples de fazer. E depois que você descobre a maneira mais simples, você fala assim, eu era um idiota, não é possível. Olha o trabalho que eu tive para fazer uma coisa tão boba, tão simples. Mas é o aprendizado.
na programação. É assim mesmo, tá? É normal que seja assim. Então, não se sintam idiotas, porque vocês não são. O aprendizado na programação é por esse caminho mesmo, é por essa trilha mesmo, da gente ficar tentando fazer coisas idiotas e simples de uma maneira muito tortuosa, muito complicada, muito mais complicada do que precisaria, justamente porque a gente não conhece ainda. A gente vai tentando esquematizar um jeito para conseguir fazer aquilo lá, e esse jeito é barroco, né? É uma coisa completamente desnecessária, né? Mas é o que a gente sabe. A gente programa com o que a gente sabe, a gente não programa com aquilo que a gente não sabe. E aí, na medida que vocês vão se pesquisando e descobrindo mais coisas, vocês vão percebendo que tem maneiras mais fáceis e mais simples de fazer a mesma coisa. Tá legal? Então, é normal o começo ser essa dificuldade, essa sensação de estar nadando contra a maré, tá? É bem comum, é bem normal. Fiquem tranquilos. Então, o exercício número 1, o primeiro exercício, ele é bem simples, bem simples. E talvez ele seja um exercício difícil para vocês conseguirem resolver nesse momento, mesmo sendo simples. Porque é a primeira tentativa e vocês ainda não têm o conhecimento e a experiência e a prática para fazer essa coisa tão simples, né? Mas vai vir com o tempo. E aí, quando vocês chegarem no último, você fala assim, nossa, o primeiro exercício é tão idiota, é tão fácil, tão bobo. Por que isso é um exercício? Aí vocês vão recordar que, quando vocês fizeram na primeira vez, não foi tão fácil assim. Depois fica, tá legal? É normal. Mais alguma dúvida, gente? Questões? Não? Ótimo. Então, por hoje é só, gente. Fiquem com saúde, fiquem bem. Qualquer coisa, mandem mensagem no Classroom, tá? Coloquem lá no mural. Qualquer dúvida, qualquer problema. Tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Tchau, tchau, professor. Boa semana. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, boa semana. Até a próxima. Valeu.